Salve galera do Oracle, aqui quem tá falando é Genilton Vanzin e esse vai ser o meu primeiro vídeo sobre Oracle. Mesmo eu já trabalhando com Oracle há uns 8 ou 9 anos, nunca parei para fazer um vídeo, né, de alguma coisa que eu trabalho e tal. Esse vai ser meu primeiro vídeo sobre Oracle, especificamente sobre como carregar a classe Java para o banco. Tem muito pouco material nessa área, muito pouco mesmo, eu quase não acho nada. E essa videoaula aqui eu vou mostrar, a gente não vai parar para desenvolver, eu vou mostrar alguma coisa que eu já fiz pronta, mas vou mostrar como faz para carregar as classes. Eu não vou desenvolver junto aqui com vocês, porque até vai ficar o vídeo muito grande, vai ficar maçante. Tenho o código pronto, depois eu disponibilizo para vocês lá no meu site, para vocês baixarem. Até na descrição do vídeo vocês vão poder baixar também. Vai ter o link, vou colocar o link para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como faz para carregar classe Java, né, um pacotinho .jar, carregar isso para o banco de dados Oracle e usar isso depois no PLSQL, como se fosse qualquer package PLSQL. Isso facilita muito a nossa vida, abre milhões de possibilidades que o Java tem e que o PLSQL não tem. E vamos usar nesse exemplo as duas maneiras. Como carregar a classe, um pacotinho .jar para o banco de dados Oracle, e como criar um Java compilado também. Já vou mostrar mais para frente, que é um código Java que você compila dentro do banco de dados Oracle, através de uma rotina como se fosse uma package, quase a mesma coisa que uma package. Bom, eu vou começar falando do que a gente vai fazer exatamente. A gente vai criar um gerador de código QR Code, né, que nada mais é do que uma imagem como se fosse um código de barra, mas é um QR Code. Acho que todo mundo conhece o QR Code. E isso no Oracle não existe, pelo menos eu não sei nada a respeito para o Oracle para geração de QR Code. A única coisa que eu achei pesquisando na internet e tal foi em Java mesmo. Até achei aqui o do próprio Google, tem um open source inclusive, que é um tal de ZXing, não sei como é que se fala, mas esse cara, ele tem todas as classes prontas para geração de QR Code em Java. Aí o que eu fiz só foi fazer o download das classes. Aí eu tirei, tinha mais um monte de coisa aqui que era para geração de código de barra, um monte de coisa. Eu separei só o que era referente ao código QR Code e criei a minha própria classe, né, o projetinho no Eclipse normal. Importei os pacotes do GXing do Google, tirei o que eu não queria, só deixei o que era referente a QR Code e fiz a minha própria classe, né? Importei tudo referente ao GXing aqui, fiz a minha própria classe, que é a que eu vou utilizar depois para a geração do QR Code, simplificada no caso. Essa classe aqui, ela recebe um conteúdo, uma frase que eu quero transformar em QR Code, o tamanho da imagem final que eu quero, o output string. Por quê? Porque eu vou gerar esse output string depois, na saída. Então o que vai acontecer, né? Quando eu chamar o generate QR Code, eu vou passar um output string, e esse cara só vai carregar esse output string com os bytes da imagem. No decorrer do caminho vocês vão entender como vai funcionar todo esse processo, mas a ideia é a geração do QR Code. Então lá no final o que a gente vai ter é uma package
Vou até mostrar aqui. Aqui eu tô no Windows XP agora, porque eu tô com uma máquina virtual, tá? No final a gente vai ter esta package aqui, onde a gente vai poder chamar essa função aqui e ele já vai fazer tudo. Vai gerar numa tabela, num código blob, a minha imagem gerada num código blob de uma tabela. Ele vai gerar no código de uma tabela, porque daí facilita bastante a utilização por qualquer coisa, praticamente, que possa ler a tabela e interpretar esse blob, que é um binário, na verdade, né? Campo blob. Então aqui, o que a classe Java vai fazer, e depois a gente vai carregar esse pacote todo para o Oracle, o que essa classe Java vai fazer é simplesmente fazer a chamada do gerador de QR Code aqui do Google, transformar isso num binário lá e jogar isso tudo para o output stream. Vocês podem olhar depois o fonte, entender melhor, mas basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai jogar os binários dessa imagem que gerou através do QR Code Writer do Google para o output stream, que vai ser a minha saída do meu pacotinho que eu criei aqui. Aí o que a gente precisa fazer, e é muito importante, configurar o nosso compiler. O Java, a versão do Java para o banco de dados Oracle tem que ser obrigatoriamente a 1.4. Então, sempre que for compilar para banco de dados Oracle, 1.4. Se não, vai dar erro. Você não vai conseguir subir, não vai conseguir carregar o Java para o banco de dados Oracle com se não for o 1.4. Muito importante. Bom, depois disso aí, quando o projetinho está prontinho, eu vou exportar aqui. Eu vou exportar o meu jar file, gerar o meu pacotinho jar. Vou exportar só o fonte aqui. Vou gerar lá dentro de downloads QR Code. Vou pôr aqui com.gnu.qr code. E vou dar um finish. Beleza. Então ele gerou aqui dentro para mim o meu pacotinho jar. Eu vou lá para o Windows XP, eu tenho uma pasta compartilhada. Aqui, ó, tá gerado aqui, minha pastinha compartilhada. Vou só copiar daqui e jogar aqui. Mas é aquele cara que a gente acabou de gerar. Então esse cara, ele é o pacote jar que tem a minha rotina Generate QR Code que eu vou precisar usar lá. Beleza, agora vamos carregar esse cara para o Oracle para que a gente possa utilizar isso no nosso PLSQL. Então a gente vai ter que carregar nossa classe jar para o banco de dados Oracle. Como que a gente faz isso? Existe um utilitário chamado Lua de Java no Oracle que a gente acessa através do put, né, no SSH aqui. Estou acessando o servidor do banco de dados. Esse aqui é o servidor do banco de dados via SFTP. Então eu estou acessando os diretórios lá do meu banco de dados. Para quem trabalha com Oracle e que compila forms, que trabalha com Oracle em geral, conhece isso aqui, tem acesso a uma pasta disso aqui. Se não conhecer, pode falar com o DBA que ele vai ter acesso, vai ter todas as informações necessárias. O que eu vou fazer? Eu estando aqui no FTP do banco de dados, né, acessando o diretório do banco de dados, eu só vou criar um diretório aqui para organizar minhas coisas. QR Code, vou criar aqui. Já vou aproveitar e vou deixar a permissão 777 para não ter problema. Aí. Então eu vou acessar com o put, né? Aqui ele já entra logado, né? Já acessei esse mesmo diretório aqui, né? Até aqui, na verdade. Até aqui. Via SFTP. Então agora eu só vou entrar no meu diretório aqui. QR Code. Aí. E vou carregar com um utilitário chamado Lua de Java, que carrega os pacotes jar, que eu vou copiar ele
para cá via FTP, certo? Copiei para minha pastinha. Já vou aproveitar colocar 777. Beleza, então ele já está disponível aqui, já consigo acessar ele via o put aqui. Então ele já está ali, certo? Disponível para mim. E eu vou carregar ele através do Load Java. Tem bastante coisa na internet, mas nada que explique como usar ele, de fato. Então, deixa eu só... Opa, tá dando erro nesse cara. O que ele tá dando de erro? Que ele deveria mostrar as opções disponíveis. Não tá mostrando porque ele tá dando um erro de... Não existe. Acho que tá errado aqui. Então vamos lá. Vamos arrumar esse cara. Ó, aconteceu isso por quê? Tá dizendo que esse aqui é o cara que eu acabei de chamar, Load Java. Na linha 19, ele tá tentando chamar esse cara aqui com PRD. Mas não é no servidor de PRD que eu tô, é no servidor DSV. Então vamos ter que arrumar ele. Copiei. Vou acessar ele por aqui. Aqui. Bem. Vamos copiar ele. Aqui, copiei ele para cá. Vamos editá-lo. Ele é um shell. Nada mais que isso. E tá aqui, ó. Tá setando o Java Home com o PRD. Então, se acontecer um problema desse, você já consegue corrigir ele. Vou botar DSV aqui. Corrigir o caminho. Você consegue corrigir ele. Aqui. PRD. Acabou. Aí. Vou salvar ele. Fechar. Tá aqui. O nosso cara corrigido. Certo? Então eu vou copiar ele de volta, mas pra cá é importante a gente não mexer nessas coisas, né? Quando não nos pertence. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar ele lá da nossa pastinha. Vou por aqui. QR Code. Então eu vou copiar esse cara pra cá e vou usar ele. Para não dar confusão com o outro que está no path já, eu vou mudar ele para carregar Java, pode ser. E vou setar a permissão para 777. Beleza. Então agora caiu minha conexão, vou conectar de novo. QR Code. Tá lá, carregar Java. Agora eu vou chamar o meu carregar Java. E agora sim tá funcionando. Ó, o Load Java tem a ajuda de como eu uso ele. Bom, para carregar o nosso cara, eu já tenho pronto aqui. Ó, para fazer o upload do arquivo para o servidor do banco, né? Tá aqui, ó. Load Java. Verbose, sign on, resolve user. Aqui coloco o usuário e senha do banco de dados. E a base, né? O log que vai ser gerado com a saída do que foi carregado, com erro, com sucesso e tal. E o meu arquivo Jar que vai ser carregado. Que no caso ele vai estar no mesmo diretório que está o carregar Java aqui, então não tem problema. Se fosse o load Java também, como você está no diretório dele, não tem problema. Ele já vai pegar no próprio diretório. Então vamos carregar ele com esse cara. O que eu vou mudar aqui? Com o Genilto QR Code tá certo. Eu só vou trocar aqui e colocar o usuário e senha. APPS. Do APPS, inclusive, tem que ser. E a base. E pronto. Agora eu vou dar um Enter e vou executar. E deu erro. Eu estou usando o Load Java. Não é para usar o Load Java, é para usar o nosso cara. Carregar Java.
E daí agora eu vou mudar a senha de novo. Agora sim. Agora tá carregando. Terminou. Agora a gente vai lá no nosso diretório. Ele vai ter gerado um log com tudo que ele carregou. Vamos ver. Tá aí. Deu alguns erros, mas é um erro normal. Diz que essa tabela não existe. Deve ser algum... Não sei o que é isso aí. Então não tem problema. Não tem problema de dar esse erro. Para baixo, se a gente perceber aqui, ele carregou, criou o manifesto, criou. Isso aqui não precisaria, mas deixa aí. Né, que isso aqui é do Mac, né, gerado pelo Mac. Mas isso aqui, no meu caso, eu já tinha carregado ele, então ele colocou idêntico. Mas ele vai dar um creating e loading nesses caras, sempre. E não deu nenhum erro, como a gente viu. Beleza, carregou. A gente pode ver o que carregou também. Tem esse SQL aqui, ver erros, que eu consigo ver o que está carregado no banco de dados, né? User Objects. Então, eu peguei só o que for tipo Java e onde o DBMS Java Long Name Object Name é Genilto, que é o meu, né? Com Genilto, e tá aí. Quando a gente vê, ó, foi carregado meia-noite e 1, eu tô 1 hora, carreguei um pouco antes. E tá válido, quer dizer que ele não tá com erro, perfeito. Se ele tivesse com erro, ele apareceria aqui também, no user erros. Aqui tem tudo que tá com erro. Tudo que tá com erro tá aqui. Como a gente vê, os nossos caras, as nossas rotinas não estão com erro, então não aparece aqui. Lembra que eu falei que na hora de compilar aqui tem que ser 1.4? Se não for 1.4, se for maior, por exemplo, ele vai dar esse erro aqui, ó. Verification warning, unsupported class version error. Esse erro aqui. Por isso que é muito importante compilar na 1.4. O nosso cara já está carregado. Perfeito. E agora? Bom, agora a gente vai fazer a chamada da rotina que foi carregado com o load Java, que a gente acabou de carregar, através do PLSQL, que no caso eu já tenho um exemplo pronto aqui. A gente não vai escrever junto porque vai demorar demais. A gente fez o load Java. E esse aqui é o Java que vai ser compilado no banco de dados. Existe também esse tipo de Java. Se você perceber, é como se fosse criar uma package, mas não é uma package. Ó, create or replace, ao invés de ser package, é create or replace and compile Java source, name it, e esse é o nome que eu dou para ele. Então eu vou ter uma classe Java compilada dentro do banco de dados através do PLSQL. Isso é muito legal, abre muita possibilidade. Então aqui no import eu já coloquei tudo que eu vou precisar, né? Output string, o driver do Oracle e a minha package, o meu pacote com Genilto QR Code, que é o meu pacote, que é esse aqui, ó, com Genilto.qr Code, que é a minha classe que foi criada, tá aqui. Então esse cara já vai estar disponível para mim usar dentro da minha rotina Java, que vai ser compilado agora no banco de dados. Aqui dentro eu crio uma classe normal, Simple QR Code, eu nomeei, e uma rotina chamada Generate QR Code, que recebe um inteiro, o ID da imagem, o texto, o tamanho, que no caso eu vou receber só um, que eu vou usar ele tanto para largura quanto para altura, e o tipo, se é PNG, JPG e tal. Aqui dentro eu já tenho a conexão. Como eu estou rodando isso aqui dentro do banco de dados,
eu já estou com uma conexão ativa. Então eu só pego qual é a conexão. Oracle Driver Default Connection. E como eu comentei antes, a gente vai gerar o QR Code dentro de uma tabela. Por quê? Porque facilita muito a utilização dela depois, né, para recuperar essa imagem. Então a gente vai ter uma tabela, que no caso eu criei uma tabela chamada TBL QR Code Image, com o campo blob. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir para update. Se vocês verem um select for update, que eu vou dar update nesse cara. Então o registro tem que estar antes criado, para mim fazer o select e depois dar o update nele, com o binário da minha imagem, certo? Então, primeiro de tudo, o que a gente fez? Criou o pacote, com o load Java a gente subiu ele para o banco de dados, está lá disponível para a gente usar. Eu vou, depois disso, criar a nossa tabela, que vai ter a nossa imagem, essa tabela aqui, ela já vai existir, beleza. Essa tabela já existe. Se você não tiver, você pode criar ela aí para testar, né? Vou deixar disponível todas essas fontes aqui para vocês testarem. E o que ela vai ter? Um ID específico, eu deixei único, a descrição, e principalmente isso aqui, que é um campo do tipo blob, certo? Beleza, então a gente já tem uma tabela com o campo blob, que é o que a gente precisava. Agora a gente vai poder compilar a nossa classe Java compilada no banco de dados. Esse cara aqui, como eu estava falando, ele pega a conexão, faz o select no registro que já vai estar criado, já deve estar criado, com um ID específico. Então só pega um registro, só um, porque isso aqui é primário key, e pega só o campo blob para atualizar. Esse cara, ó, get blob, o que eu vou fazer? Vou pegar o output string, vou criar um output string para ele. Ó, eu pego do blob o binary output string, e dentro desse cara eu vou chamar a minha rotina QR Code, generate QR Code, e vou passar o meu output string que vai ser carregado. Então lá dentro da minha generate QR Code ele vai carregar o output string com o byte de imagens que vai ser carregado para o image blob da tabela. Aqui eu passo o texto, passo o tamanho que eu quero, o tamanho da imagem, né, o mesmo tamanho para largura e altura, e o tipo, PNG ou JPG, fecho, comito, se der erro vai dar erro aqui, e fecho o meu result set e dou um retorno de ok aqui dizendo que beleza, deu certo. Então agora compilo esse cara, diz que compilou com sucesso, perfeito, já tenho esse meu cara disponível para mim usar. E agora, como que eu vou chamar um Java compilado? Aí sim, eu preciso de uma rotina agora PLSQL mesmo, uma package, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui que eu já tenho uma pronta. Eu preciso de uma package, né? No caso é uma package normal. E dentro dessa package normal, eu tenho uma função generate QR Code que chama aqui, ó, que chama o meu Java compilado. Ó, o Java compilado é esse aqui. Vocês perceberem, é uma classe chamada Simple QR Code com um método estático chamado generate QR Code, certo? Dentro da minha package, eu chamo a classe ponto método estático lá e passo os tipos que tem que ser, nesse caso aqui, ó. Essa é a chamada, já é a implementação e a chamada da minha classe Java. Então, na implementação disso aqui, eu tenho que passar exatamente os mesmos tipos de dados. Number, varchar, number, varchar. Então, eu estou passando int, string, bate certinho na ordem e o tipo de dados. E o retorno varchar tem o retorno string. Perfeito. Quando eu chamar isso aqui,
ele vai executar minha classe Java, né? Ó, language Java name e chama minha classe Java compilada. E a minha classe Java compilada, lá dentro, como a gente viu, faz a chamada do QR Code lá que a gente carregou com o load Java. Então, a gente já viu o que está acontecendo aqui. Depois disso, eu só criei toda uma regrinha simples aqui para gerar automaticamente, né? Ele só gera a numeração do ID automático. Pega o max mais um. E faz umas validações básicas. Mas o mais importante, ele faz um insert na tabela, dá o commit, né? Faz um insert na nossa tabela, dá o commit. Ele dá um empty blob no campo blob. Isso aqui é o mais importante. Insert com empty blob no nosso campo blob da tabela. E depois ele faz a chamada do nosso generate QR Code, que é a chamada do Java, generate QR Code, passando as informações. E o que ele faz lá dentro? Ele só atualiza o campo blob. Lembra? Lá dentro ele atualiza o campo blob com o nosso binário. Então, generate QR Code atualiza o campo blob com o nosso binário, chamando o nosso classe Java que a gente criou lá atrás. Beleza, esse aqui ele só retorna o image ID para a gente saber qual que é o registro que acabou de gerar. Perfeito. Vou compilar esse cara. Beleza. Então vamos testar. Como é que a gente vai testar isso aqui? Eu vou testar por aqui mesmo, teste. Eu vou fazer a chamada da minha rotininha, da minha package. É uma package, agora, o que sobrou no final? Isso aqui é uma package PLSQL normal, que você chama de qualquer lugar. O que eu passo para ela? O que eu quero, QR Code Desk, o que eu quero gerar, vou gerar aqui, teste de QR Code. Esse vai ser o texto que vai estar armazenado no meu código QR Code quando for gerado. O tamanho, vamos gerar uma imagem de 200 pixels por 200 pixels. O tipo pode ser JPG. E só isso. Esse aqui é de retorno e esse aqui é de retorno. É o resultado. E esse aqui é out. Preciso é o out. Se der erro, ele retorna, se não, ok. E vamos rodar. O que ele vai dizer? Tá rodando, gerou. O ID da tabela é 6. Eu já tinha gerado alguns anteriormente. Então o ID da tabela aqui é 6 que ele gerou. E gerou com sucesso. Então vamos lá na nossa tabela. Vamos fazer um select na nossa tabela. Deixa eu pegar o nome da tabela aqui. TBL QR Code. Vamos fazer um select nela. Um simples select nela. Ó, o que gerou o nosso foi o 6 teste de QR Code. Com tamanho de 200. Ó, eu já gerei alguns anteriores aqui. E aqui está o nosso blob. Então, se eu abrir agora, tá lá o nosso QR Code gerado. Tá ali, gerado QR Code. Se eu usar um leitor de QR Code, o resultado dele vai ser isso aqui, teste de QR Code. Já eu testei com o celular aqui no monitor e funciona perfeitamente. Tamanho 200 por 200. Como eu estou usando o PLSQL Developer, eu já consigo ver campo blob, que é a imagem aqui. Se fosse texto, RTF, XML, ele já ia mostrar também. Então tá certo. Até eu descobrir como funciona o Load Java. Como utilizar o Java Compiled, que é esse cara aqui, né? Como fazer isso aqui, deu muito trabalho. Mas depois que entende como faz isso, por isso até estou fazendo esse vídeo. Porque na internet não tem quase nada explicando e dando, principalmente exemplificando, né? O que eu expliquei aqui foi meio confuso às vezes, mas tem os exemplos, eu acho que facilita muito. Então eu já estou dando exemplo explicando o exemplo. Para facilitar muito a vida dos desenvolvedores Oracle que precisam às vezes de uma possibilidade dessa, de usar Java. E esse eu acho que é um exemplo bem claro de como usar isso aqui. Eu vou abrir o Paint aqui para a gente visualizar melhor. O que foi criado aqui? Foi criado o seguinte. A gente tem o Java, né, nosso jar, que tem as rotinas que gera o QR Code.
Esse jar foi chamado por um Java compilado dentro do banco de dados. Java compilado. Compilado. Esse Java compilado aqui, na verdade, ele chama o jar. E eu tenho a minha package que chama o meu Java compilado. E a minha package carrega uma tabela com o meu blob. Tabela blob. Não ficou bonitinho meu desenho? Então, carrega a minha tabela com o blob. E pronto. Se eu chamar a package, mais um registro é criado na tabela com o campo blob carregado com o meu QR Code. No final ficou simples. O problema é isso aqui. E principalmente isso aqui. Isso aqui não tem nada na internet. Como carregar um jar? Até tem na internet, mas nada claro, né? Então me bati bastante para conseguir fazer funcionar isso aqui. Então espero que fique claro para vocês. Inclusive eu quero mostrar mais um exemplo ainda, para vocês verem como pode ser fácil utilizar isso agora. Eu vou criar um report. Quem trabalha com report sabe como é chatinho, né? Mas até para esse nosso exemplo aqui dá para fazer. Como agora a gente tem uma rotina PLSQL que chama Java, é uma rotina PLSQL que chama Java. Posso usar em qualquer lugar, inclusive dentro de um report. Então vamos criar um report aqui bem básico, para vocês verem. Bem básico mesmo. Bom, estou aqui no report. Eu vou criar um novo report, né? Aqui mesmo. Vou usar o assistente mesmo para facilitar, né? Vou criar só um layout de papel que é para testar aqui, que é só o desktop. Teste QR Code. Então, esse exemplo vai exemplificar bem. Por exemplo, se você precisa utilizar isso numa nota fiscal que usa report, por exemplo, e você precisa mostrar o QR Code. Então, é só fazer. Ó, o report vai ser baseado em uma query normal. A query vai ser essa aqui, da nossa tabela que tem o nosso campo blob. Tá aqui, o que eu vou mostrar? O image ID, o image desk e o nosso campo blob. Blob que vai ser uma imagem. Nada de totais. Não vou mexer nisso aqui. Vou deixar esse cara aqui mesmo. Fazer o ajuste. Tá aí. Gerou o relatório. Esse cara gerou todo zoado, vocês estão vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no layout dele. Vou só aumentar aqui, para ele ficar certo. Vou aumentar o tamanho aqui do... Ctrl Pai. Vou aumentar o tamanho aqui, para aparecer a imagem melhor. Vou aumentar o tamanho da imagem. Até vou trazer para baixo aqui. A imagem vou trazer para baixo e maior. Vou apagar isso aqui, não preciso. E a descrição eu vou aumentar. Então eu vou mostrar o ID, vou mostrar a descrição e o tamanho aqui. Esse cara aqui, como ele é uma imagem, eu não posso deixar ele como blob. Aliás, aqui é blob. Tipo escalar. Eu tenho que deixar ele como uma imagem, formato de arquivo imagem, certo? Que daí ele vai saber que tem que ser uma imagem. Opa. Aqui. Pronto. Agora quando vier um cara blob, que é o caso, ele já vai exibir não como texto, mas como imagem, por causa disso aqui, formato de arquivo imagem, ele já entende. O Forms também tem isso. Se for querer usar isso em Forms, também dá. O Forms também tem campo imagem. E agora, só que assim, quando eu rodar o relatório, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que gerar a imagem
para depois carregar para cá. Então eu vou criar aqui no form. Primeiro eu vou ajustar aqui o meu parâmetro. Vou fazer o seguinte: where image id igual p image id. Por que isso? Para mim trazer um registro só. Então eu vou filtrar um id aqui. Ok. Agora eu vou rodar o relatório e ver o QR Code. Porque eu já tenho lá, eu sei que tem o 6, layout de papel. Eu sei que o 6 já tem. Eu vou rodar e ver a saída do relatório. Pronto. Meu relatório, teste QR Code. O 6, que é teste de QR Code, já está saindo a minha imagem com o QR Code. Tá feito. Agora, se eu quiser gerar dinâmico no relatório, vamos supor que eu crie mais um parâmetro aqui. ptexto. É um parâmetro de entrada do relatório. Quando eu for rodar ele vai pedir o ptexto. Aí eu vou fazer o seguinte. Antes do relatório rodar, eu vou gerar. Vou fazer a chamada disso aqui. E vou gerar sempre uma imagem nova com o texto que o cara passou. Por exemplo, para fazer isso, eu só preciso aqui eu vou atribuir para o meu pimage id. Ele retorna o id da imagem, lembram? Esse cara retorna o id da imagem para cá. Aqui ptexto que eu acabei de criar lá. Então ele vai criar com esse texto. O tamanho eu vou deixar 300. O tipo eu vou deixar sempre png. E o error message eu vou criar uma variável que caso de erro ele mostre a mensagem de erro. Pode ser um 2000. Caso de erro, vou dar uma mensagem aqui e sempre return true. Mas isso aqui eu não posso mostrar sempre, né? Só caso de erro mesmo. It's not null. Pronto. Se eu compilar, fechou. Tá compilando certinho. Agora, quando eu rodar, olha o que acontece. Quero gerar com esse texto aqui, Genilto testando, por exemplo. Vou gerar o relatório. Entrada de parâmetro errado. Eu acho que eu sei por quê. Porque o ptexto tem que ser do tipo caractere de 2000 e não numérico. Faz sentido, né? Vou até fazer uma coisa aqui. Não, lá ele já dá commit. Beleza. Então agora eu vou rodar o relatório. Teste de relatório do Genilto. Teste de relatório do Genilto. Se eu rodar ele agora, ele vai gerar o QR Code. Está gerando o QR Code nesse momento. E vai abrir o relatório com o QR Code desse texto que eu acabei de digitar. Eu vou até abrir novamente aqui o report e vou mostrar um que eu tenho funcionando aqui. Que é a mesma coisa. Igualzinho que a gente fez junto aqui e está funcionando. Vou abrir esse cara aqui. Que é mesmo funcionamento. Fiz antes de começar essa videoaula. TSV. E tá aí. O texto teste do Genilto. De novo. E ele vai gerar o relatório. Eu vou ter que compilar ele. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou gerar um relatório aqui, ó. Gerar para arquivo PDF. Eu vou gerar qrcode.pdf. Salvar. Né, ele já vai gerar a saída do relatório em PDF para mim. Com o meu QR Code. Então eu vou botar aqui
mais um teste do Genilton. Mais um teste Genilton e vou rodar. Então ele vai gerar o relatório, vai gerar o QR Code, vai gerar um ID, vai pegar esse ID, vai fazer o select no relatório e vai gerar o relatório com a minha imagem. Foi. Então ele gerou aqui, PDF, ó. Tá aqui, tá gerado aqui. Tá ali. Gerou mais um teste do Genilton e o QR Code. Se você usar um celular, por exemplo, para um QR Code Reader, vai dar certinho essa frase aqui. E é isso aí, pessoal. Então, é isso aí. Se vocês gostaram, dá um likezinho no vídeo. E principalmente, espero ter ajudado alguém, né, que estava com um problema, que precisava de algo desse tipo. E é isso aí. Grande abraço para todo mundo aí, pessoal, e até a próxima.